Estamos de volta então para a continuação da nossa aula de calorimetria. E nessa aula então vamos só lembrar o que a gente viu na aula passada. A gente definiu algumas grandezas. Primeiro que vocês têm que entender, o mais importante aqui é vocês entenderem o que é o calor específico de um objeto. Então lembra, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela precisa de qual quantidade de energia? Ela precisa de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, certo? Então, foi a partir dessa grandeza, né, que a gente chegou, por exemplo, na fórmula do calor específico, da fórmula da calor sensível, né? A gente partiu do fato que o calor específico é o C minúsculo, lembra? É cal por grama grau Celsius, e daqui pelas unidades, né, a gente conseguiu montar uma fórmula para o calor sensível. Então, ó, calorias é o calor, gramas é massa, e grau Celsius a gente sabe que depende da variação de temperatura, né? Então, no final das contas, a gente chega nessa fórmula, que é a fórmula então para o calor sensível. Lembrando que o calor sensível, ele envolve variação de temperatura. Deixa eu explicar qual a característica do calor sensível. O calor sensível é aquele que, quando cedido ou quando perdido, né, quando o objeto ganha ou perde calor, ele varia, ele ganha ou perde temperatura. Essa é a definição do calor sensível, certo? Então aí eu falei para vocês que o calor específico ele só depende do material, né? No caso, se é água ou se é o metal, que tipo de metal? É cobre? É alumínio? É ferro? É aço? Então, depende do material e da massa, né? Então, se eu falar o material, ele vai dar em cal por grama grau Celsius. Então, isso é pegado por grama. Então, é claro que a gente tem que multiplicar pela massa para poder ter, se eu tiver mais de 1 grama, se eu quero trabalhar no material. Agora, se eu não estou falando de material, eu não sei características do material, massa, nem a composição dele, né? A gente ao invés de usar esse MC aqui, usa o Czão, que é a capacidade térmica. Que a capacidade térmica só me diz o seguinte, né? Capacidade térmica, ele fala, quanto de energia é necessário para elevar 1 grau Celsius desse objeto? Só isso. Ah, mas depende do quê? É para aquele objeto especificamente. Então eu tenho uma garrafa térmica aqui. Eu preciso, então, quero saber quanto de energia é necessário para elevar 1 grau Celsius dentro da minha garrafa térmica, né? Quanto mais energia for necessário, pior. Porque imagina, se você vai botar um café lá a 80 graus Celsius, por exemplo. Então a gente sabe que no final das contas a garrafa térmica ela vai chegar no 80 graus Celsius, ela vai chegar em equilíbrio. Só que se ela for sugadora de energia, se ela tiver uma capacidade térmica alta, vai precisar de muita energia. Então o café vai perder muita energia para conseguir elevar a garrafa junto com ele. Então o ideal é que pouca energia seja o suficiente para elevar a temperatura interna da garrafa térmica, ou seja, que a capacidade térmica seja pequena, que eu precise de pouca energia para elevar 1 grau Celsius, certo? Então, quando é assim, a gente chama de calorímetro. E cheguei a falar aqui, quando a gente está tratando desse recipiente, né, onde tem que ter uma certa capacidade térmica, a gente normalmente lembra de calorímetro, que é a definição, então, do recipiente. O recipiente é onde você está fazendo um experimento aí e que também vai estar elevando a temperatura, porque a hora que eu coloco alguma coisa quente, por exemplo, da garrafa térmica, ela também vai elevar a sua temperatura, e para elevar a temperatura ela precisa de absorver calor sensível, né? Só que a gente espera que ela não absorva muito calor. Porque se ela absorver muito calor, então tudo que eu colocar ali, antes de entrar em equilíbrio, vai perder a temperatura, vai perder energia, né, para o sistema, então nunca vai chegar no equilíbrio numa temperatura alta o suficiente, como a gente queria, né? Tá. E aí, por último, a gente viu o calor latente. Qual que é a definição do calor latente? Calor latente é o calor necessário para elevar
para poder fazer mudanças de fase, gente, mudanças de estado. Então calor latente só entra quando está no ponto de fusão, seja indo de gelo para água ou de água para gelo. Lembra que se vai de gelo para água, está ganhando energia. Se está ganhando energia, então o Q é positivo. Se está indo da água para o gelo, tem que retirar a energia da água, então é negativo. O Q é negativo, né? Ou vaporização, que é de água para vapor ou de vapor para água. Então de água para vapor é positivo, de vapor para água é negativo. Então aqui a gente tem esse esqueminha aqui mostrando isso, certo? Agora, a gente viu então que para cada material a gente vai ter uma característica dele que diz exatamente quantas calorias são necessários para poder fazer a mudança de fase de 1 grama. De 1 grama desse material. No caso da água, a gente precisa de 80 calorias para transformar 1 grama de gelo em água. Ou eu preciso de retirar uma caloria da 80 calorias de 1 grama de água para transformar em gelo. Entendeu? Gelo tem que dar energia, água tem que retirar. Mas é 80. Agora, no caso do vaporização, eu preciso de 540 calorias para cada grama. Então, para cada grama de água, eu vou precisar de 500 calorias para transformar em vapor. Tá vendo que é muito mais? Lembra do falado que o que a gente está fazendo aqui, esse 80 cal por grama, quer dizer que precisa de 80 calorias para pegar essa 1 grama de água que está aqui e quebrar as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, né? Essa é lembra que a força de hidrogênio, eu tenho aqui o O, H2O. O O é negativo, aqui é positivo, as pontes de hidrogênio é uma ligação que dá entre o positivo de uma molécula, que no caso é hidrogênio, e o negativo de outra molécula, que no caso é o oxigênio. Então, é isso aqui que faz a água. Essa força que a gente chamava de ponte, antigamente chamada de ponte de hidrogênio, hoje em dia é simplesmente ligação de hidrogênio, isso daqui é que faz a água assumir a forma que ela assume. Isso aqui, claro que pode... Isso aqui é bem maleável, pode mexer bem e quebrar facilmente também. Na hora que você coloca alguma coisa na água ali, você está quebrando essa ligação, e mais rapidamente se liga e você tem essa água amorfa, que ela fica em qualquer lugar. Você coloca dentro de um copo, ela assume a forma do copo, né? Então, quando eu estou falando que é 80 cal por grama, quer dizer que essas 80 calorias vão ser necessárias para quebrar essas ligações de hidrogênio, que acaba tendo aqui em outras também, né? Essa aqui também acaba ligando a um outro hidrogênio, e aqui tem outro oxigênio, e assim por diante. Certo? Então, a gente está quebrando essas ligações de hidrogênio que tem entre as moléculas. Não está quebrando o H do O, isso aqui não. Isso aqui precisa de muito mais energia para isso. E aí você descaracteriza. Uma vez que você quebra o H do oxigênio, a água pode dissociar, né? Ela dissocia em íons, né? Aí isso já é outra história. Bom, então, quando... Uma coisa que faltou, eu comentei, mas faltou eu escrever aqui, sempre, no caso, quando a gente está tratando de... Não estou tratando de misturas, quando é mistura já é já muda um pouquinho, mas isso já vem com a química. A química que trabalha isso, eu acho que vocês chegaram até a ver isso em química. Agora, na física, a gente já vou estar trabalhando nesse caso aqui, para essa parte, estou trabalhando com base que não é uma mistura. Então, lembra que a temperatura não varia. Temperatura não varia. Então, enquanto estiver mudando de estado, a temperatura não varia. O que quer dizer isso? Eu vou falar mais uma vez para vocês. Isso aqui é a base da gente começar. Se eu tenho aqui, então, gelo. Tem umas pedrinhas de gelo aqui. Umas pedrinhas de gelo. Elas estão elas estão aqui a menos 40 graus Celsius, certo? Aí eu começo a ceder calor para cá. Eu dou calor, mas que o sistema está ganhando calor. O que vai acontecer? A gente sabe que dependendo do tanto de calor,
vamos supor que aqui eu tenha 250 gramas de gelo. Né? Aí, se eu estou cedendo calor, e o meu sistema não está próximo, não está em cima da temperatura de fusão ou de ebulição, ou seja, no caso da água, que a gente sempre vai estar trabalhando aqui só com ebulição e fusão de água, tá? Não vai estar trabalhando em fusão, ebulição de outros materiais. Então, a gente está trabalhando em água. Então, se está em 0 graus Celsius, eu sei que vai ser um ponto que vai ter mudança de fase. Se está próximo de 100 graus Celsius, também é um ponto de mudança de fase, tá? Aqui está em menos 40, tá longe ainda. Se está em menos 40, eu estou cedendo calor, certo? Para o meu sistema. E aí, o que vai acontecer com esse sistema inicialmente? Então, inicialmente, o sistema vai aumentar sua temperatura até atingir 0 graus Celsius. Que aí vai iniciar a mudança de fase. Então a gente vai ver. Tá, então, aí eu pergunto, quanto de energia é necessário para poder, então, elevar até 0? Aí você fala assim, então, como está elevando a temperatura, eu quero saber qual que é o calor sensível para ir de menos 40 graus Celsius para 0 graus Celsius, certo? Eu quero esse calor sensível para ir de menos 40 até 0. O que vai ser isso aqui? M vezes C vezes ΔT. Aqui, cuidado, tá, gente? Eu falei para vocês que o C da água é igual a 1 cal por grau Celsius, certo? E o calor específico, eu coloquei pequenininho aqui para não confundir com capacidade térmica. E do gelo? O gelo, ele tem uma resposta um pouco diferente. Lembra que eu falei que depende do material? Mas depende também do estado em que ele está. Se você está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, você responde diferente ao aumento, ao ganho ou perda de calor, né? Você vai responder diferente. Como que você responde diferente? O calor específico é diferente, né? Então, o C do gelo é o mesmo do C do vapor. Que é quanto? Metade da água, 0,5 cal por grau Celsius. Professor, como é que descobre isso? Com o experimento. No experimento você é capaz de determinar essas constantes. Você faz o experimento para determinar qual que é o calor específico dele. A gente já vai ver como funcionaria um experimento desse tipo quando estiver vendo misturas. Misturas, assim, não é mistura química ali. É tipo, eu pego um gelo a menos 25 graus Celsius e coloco dentro da água a 50 graus Celsius. Aí eu misturo e vejo qual que é o equilíbrio. Lembro que eu tenho meu calorímetro, minha garrafa térmica, que eu tenho que levar em consideração. Aí eu marco a temperatura de equilíbrio. Marcando a temperatura de equilíbrio, eu consigo descobrir qual que o gelo, por exemplo, é meio cal por grau Celsius, calor específico dele, por um simples experimento. A gente vai ver depois. Tá. Então lembra, se for água é 1, gelo ou vapor é meio. Isso que vocês têm que lembrar. O calor específico da água é 1, o do gelo e do vapor é meio. Agora, então eu quero isso aqui. Como é que a gente vai calcular? Vamos lá. Eu quero ir de menos 40 para 0. Por quê? Porque eu tenho sempre que... Vocês têm que lembrar o seguinte, a gente tem lá... eu tô vindo aqui, aí eu chego em 0, aqui é menos 50, menos 25, aí cheguei no 0. Aqui começa de novo. 25, 50, 75 e cheguei em 100. Né? Você nunca vai fazer um problema onde você vai daqui para cá direto. Você foi de menos 25 para 50 graus, não pode. Você sempre tem que fazer o quê? No nosso caso aqui que a gente estava a 40, menos 40. Sei lá, então tá aqui, ó. Menos 40. Certo? E vamos supor que eu quero... Aqui continua também, né? 100, 125, 150. Bom, suponha então
eu queira ir até 130 graus Celsius. O que a gente vai ter que fazer? Igual eu falei para você, nunca pode vir direto e tentar ir de menos, botar aqui temperatura ΔT, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Aí botar aqui 130 e botar ali T0 igual a menos 40. Não pode. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente tem calor sensível e calor latente. Quando chega próximo do zero, eu tenho que parar e fazer calor latente. E quando chega próximo de 100, eu também tenho que parar e fazer calor latente. Então o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Então a gente tem que fazer aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Eu vou ter calor sensível. Por quê? Porque a temperatura está indo de menos 40 até zero. Certo? Aí chegou no zero. Zero é um ponto que eu tenho que parar. Ponto de parada. O 100 também é um ponto de parada. Por quê? Porque ali, quando chega em zero, suponho que todo o gelo agora está a 0 graus Celsius. Só que eu continuo cedendo calor para o meu sistema. Aqui todos os gelos chegaram a 0 graus Celsius agora. Eu continuo cedendo calor para o meu sistema, seja no fogo, seja lá como for. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Vai ficar parado em 0 graus Celsius até que todo o gelo se transforme em água. Ah, mas vai chegar um ponto que vai ter gelo e água. Ter gelo e água junto. O que acontece? Bom, sempre que você tiver gelo e água no nível do mar, isso aqui é 0 graus Celsius. Não está mudando a temperatura. Ah, mas eu peguei ali, botei um termômetro num cantinho ali e achei a temperatura diferente de zero. Bom, o seu sistema, você não consegue isolar completamente para saber. Você tem que fazer um experimento mais elaborado para mostrar isso, mas alguns pontos pontuais vão estar diferentes. Na média vai estar tudo 0 graus Celsius. Tá? Então, só quando todo o gelo... Então, aqui eu tenho calor latente aqui nesse momento para transformar todos os meus 250 gramas de gelo em água. O que eu preciso disso? É só multiplicar 250 vezes 80, né? Que é o L de fusão da água. E M a massa. É 80, eu preciso de 80 calorias para cada grama. Só que eu tenho 250 gramas. Tenho 250 vezes 80, né? Esse aqui, tá na fórmula, falando na fórmula. Beleza. E aí? Então, quando chega em zero, eu tenho calor latente para transformar de água, de gelo, em água. Certo? Aí, agora, novamente, eu vou ter calor sensível. Por quê? Agora eu vou de 0 até 100. Água a 100. Então veja, quando eu cheguei aqui, gente, eu cheguei com gelo a 0 desse lado de cá, né? Gelo a 0. Aí, continuei cedendo calor. Todo esse calor, que é o calor latente, transformou todo o gelo em 0 até água. Quando todo o gelo foi transformado em água, aí eu tenho água a 0 também. Tá vendo que não mudou? Enquanto todo o gelo não virar água, não pode mudar a temperatura. Depois que todo o gelo virou água, agora sim, eu continuo cedendo calor. Aí o que vai acontecer? A temperatura vai aumentando, aumentando até que chega em 100. 100 eu tenho que parar. Paro em 100. E aqui ó, age o calor latente para transformar água em vapor. Beleza. E por fim agora, eu continuo cedendo calor. Vai continuar aumentando a temperatura. Calor sensível também. Para elevar o vapor de 100 até 130 graus Celsius. Lembrando que o calor específico do vapor é meio, certo? Então, a gente, para poder ir, olha só, para poder ir de menos 40 para 130 graus Celsius, a gente precisa de 5 etapas, ó. Esse calor sensível, mais esse calor latente, mais esse calor sensível, mais esse calor latente, mais esse calor sensível. São 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 3 calor sensíveis e 3 calor latente. Certo? Então, vamos fazer um gráfico com esse problema e vamos começar para ver quanto de energia a gente vai precisar para cada etapa. Então, vem aqui, ó. Vem aqui.
e aqui. Tá. Aqui eu tenho, então, aqui eu tenho, eu vou começar, aqui é temperatura, vamos colocar aqui, é só os... Na legenda, aqui é temperatura em graus Celsius, e aqui vai ser calor em calorias, tá? Lembra que a gente pode ter calor em joule também. Beleza. Supor que eu então tô começando meu sistema com gelo a menos 40 graus Celsius. Tô começando aqui então. Tô aqui a menos 40. Aí vamos começar. Menos 40, 20, 0. Aqui eu tenho então 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Beleza. Agora vamos começar e ver o seguinte. Eu quero saber quanto de energia eu preciso para ir de menos 40 até 0 graus Celsius, né? Que é menos 20 vezes 0. Então, quanto de caloria eu tenho que dar para o sistema para que a minha temperatura suba, então, de menos 40 até 0. Então, o que vai acontecer, né? À medida que eu vou cedendo calor, ó, à medida que eu vou cedendo calor, cedendo calor, cedendo calor. Então, tá aumentando o Q. À medida que o Q tá aumentando, a temperatura também tá aumentando. Então, vai ser algo assim, ó, até que chega a 0, certo? Então, o que seria isso aqui, ó? O que seria isso aqui? Seria o tanto de calor necessário para poder elevar, então, de menos 40 até 0 graus Celsius. E que tanto de calor é esse necessário? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Então, daqui, ó, eu já vou calcular essa primeira parte, que seria o QS1. Eu saber quanto que é isso aqui, ó. QS1. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer esse. QS1. QS1 é o quê? O QS1, vamos colocar a legenda, ele vai de menos 40, eu quero levar o gelo de menos 40 até 0 graus Celsius, certo? Beleza. É isso aqui, ó. Vai ser igual, então, ó. M do gelo vezes C do gelo vezes o delta T do gelo. Tá tudo implícito que é gelo. Isso é isso que eu tô colocando depois. Aí a massa do gelo é 250 gramas. O C do gelo é meio cal por grama. Vê se está tudo na mesma unidade. Se tiver em quilos, lembra que isso aqui é 1 cal por grama grau Celsius. Está em grama. E se eu quiser passar isso aqui para quilogramas? Vamos fazer isso aqui só. Como é que eu passaria isso aqui para se estivesse em quilogramas? Seria assim, ó. 1 cal. O que é 1 cal por grama grau Celsius, né? O que é 1 grama? É só você lembrar que 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. 10 a menos 3 quilogramas. Aí eu substitui grama por 10 a menos 3 quilogramas. Agora esse 10 a menos 3 vai lá para cima, 10 ao cubo, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 10 ao cubo cal por quilograma grau Celsius. Certo? Então, se tiver em quilograma, posso usar assim. Ou simplesmente passo o quilograma para grama, que é mais simples, né? Que é o que a gente está fazendo. Se eu tivesse dado em quilograma, eu simplesmente passava para grama e usava esse daqui mesmo, não tem problema. Só lembrando que tem que tomar cuidado com as unidades. Levejam com atenção sempre. Tá. O que mais que a gente tem? Então, o calor específico, né, do gelo é meio. E a variação de temperatura? Quanto foi a variação de temperatura? Temperatura final é o 0, né? Foi de menos 40 para 0. Então, é final menos a inicial, que é menos 40. Então, vou botar em colchete aqui. 0 menos 40. Então, menos com menos vai dar mais, né? Então, o calor sensível 1, que é a primeira etapa nossa,
Aqui eu tenho 125. 125 vezes 40. 125. 5.000 calorias, que é a mesma coisa que 5 quilocalorias, tá? Então, esse foi pra... Então, daqui foi pra quanto, né? Lembra que aqui é meu 0 calorias. Então, daqui pra cá, eu tive que ceder 5... Eu vou botar essa... Aqui tá falando que a unidade tá em cal, tá? Eu vou botar em quilocal. Vou botar aqui em quilocal. Em quilocal. Então, 5 aqui, ó. Beleza. Então, daqui pra cá, precisou de 5. Quilocal. Agora vamos continuar. Pensa comigo agora. Passo 2 agora. Chegou gelo. Eu tenho todo o gelo, tá 0 graus Celsius agora. Só que eu continuo cedendo energia para o sistema. O que vocês acham que vai acontecer nesse momento? Então, lembra. Vamos voltar aqui e lembrar. No calor latente, a temperatura não varia até que todo o gelo é transformado em água, né? Então, suponha que eu vou precisar... Então, quanto estiver cedendo agora, quando estiver aumentando a energia, a temperatura não vai aumentar. O que está aumentando? Eu estou dando cada vez mais energia, mais e mais e mais. Mas a temperatura não aumenta. Por quê? Porque está transformando, até que todo o gelo transforme em água. Então, supor que ele vai até aqui. Ó, tá vendo que é uma constante. Não tá variando a minha temperatura. Só que eu quero saber, então, quanto que é de energia necessário. Aqui seria o QS2, ó. QS não, né? Que é latente, né? Primeiro calor latente, que é L1. Então, vamos achar o QL1. O que é QL1? QL1 é para transformar gelo, todo gelo, em água. Quanto que vale isso? É a massa do gelo vezes o L de fusão. De gelo para água é fusão, lembra, né? Então, qual que é a massa do gelo? 250 vezes o L de fusão, que é 80. A gente tem aqui, né? 8 vezes 25 dá 200. Aí eu conto esses dois zeros aqui. 20.000. 20.000 calorias, né? 20.000 cal, que é a mesma coisa, então. O calor latente de 1 é igual a 20 quilocal. Aí vai lá. Então eu coloco aqui 20, certo? Pensem, tá certo isso? Pausem e me falem se está certo. Se eu coloco aqui 20 mesmo. Bom, o que vocês pensaram aqui? 20 é para transformar todo o gelo em água. Então 20 é só isso aqui, ó. Só o calor latente que é 20. Mas como aqui era 5 e eu precisei de mais 20, então aqui fica 25, né? 25 quilocaloria. Então vamos fazendo o gráfico. Daqui eu sei que daqui para cá foi 5, daqui para cá mais 20. E agora o que vai acontecer? Eu vou continuar aumentando. Só que agora, aqui eu tenho, nesse ponto, eu tenho o quê? Todo o gelo, quando chega nesse ponto aqui, né? Eu tenho todo o gelo a 0 graus Celsius. Nesse ponto. Nesse ponto, antes, né? Desculpa, aqui fica ruim de... Quando você chega... Não, é isso mesmo, tá certo. Todo gelo a 0 graus Celsius. Nesse ponto aqui agora, eu tenho toda a água, só água a 0 graus Celsius. Só tem água a 0 graus Celsius. Ok? Então, aqui, ó, esse pedaço aqui foi o latente. O latente foi o necessário. A energia que entra, tá vendo que a energia que entrou, esse tanto de energia que entrou, esses 20
quilocaloria que entrou serviu para quê? A temperatura não variou, continua zero. Ela serviu só para quebrar as pontes de hidrogênio das ligações entre as moléculas de água. Agora que quebrou todas e eu tenho então água a zero, agora se eu continuar cedendo energia para o sistema, à medida que o Q aumenta, a temperatura também aumenta. Então vai ser agora uma reta crescente, né? Uma reta crescente que agora vai até quando agora? Lembra, agora a gente vai até 100 graus Celsius. Vai de 0 a 100. Então agora eu tenho que ir até 100 graus Celsius, que é essa linha aqui, ó. Ó, 100 aqui, ó. Então, vamos pegar... Não ficou legal, não. Bom. Um segundo. Aí. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? À medida que eu estou cedendo mais caloria agora, lembra que aqui eu tenho um novo calor sensível. Nessa região aqui, entre 0 e 100, se eu dou calor para o sistema, esse calor é sensível. Por quê? Porque a temperatura vai variar, certo? Então, eu preciso saber o quê? Quanto de energia aqui, ó, é necessário para transformar toda a água a 0 graus Celsius até o quê? Só água a 0. Aqui eu vou ter só água. Só água a 100 graus Celsius. Nesse ponto eu tenho só água a 100. Certo? Por quê? Porque agora eu cheguei a 100 graus Celsius. Aí quando eu chegar a 100 graus Celsius, agora cheguei em 100 graus Celsius, a temperatura não vai aumentar. Igual você coloca lá no fogo, você tenta colocar uma água para ferver. Você colocou lá, aí você acendeu o fogo, aí começou a ferver. Você fala, vou deixar um pouquinho para ferver mais. Não vai ferver mais. O que você está fazendo é o seguinte, toda a energia que está indo para a água naquele momento que ela começou a ferver, toda a energia está sendo para poder quebrar as moléculas de água, para formar moléculas, quebrar as ligações entre as moléculas de água, né, para poder então transformar em moléculas de vapor. A água, mas na forma de vapor, ou seja, livre, as moléculas livres, e aí elas acabam então se misturando com o ar. Então ela não aumenta a temperatura, não adianta. Só vai aumentar, por exemplo, se você deixar dentro da panela de pressão. Por quê que vai aumentar? Porque aí tem um outro fator, o fator pressão, que a gente vai ver depois. O fator pressão vai fazer com que o ponto de fusão da água mude. Se tem uma pressão alta, por que vocês acham que o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição aqui no nível do mar é 100 graus Celsius, porém quando você sobe um pouco, igual aqui, a gente não está a 100 graus Celsius, né? A gente não está no nível do mar, aqui é 98, mais ou menos, 97, 98 graus Celsius. Por quê? Porque a gente está mais alto. Se a gente está mais alto, tem menos ar na nossa cabeça. Se tem menos ar na nossa cabeça, a pressão é menor. Se a pressão é menor, então o ponto de ebulição também é menor, certo? Então, na panela de pressão, você está colocando uma pressão enorme ali. Então, você está aumentando e muito o ponto de ebulição da água. Então, por isso que ali você consegue pegar uma água e levar ela a uma temperatura maior, mas com aquela pressão. A partir do momento que você conseguir tirar a tampa dali, ela vira vapor imediatamente. Porque na pressão atmosférica, a uma temperatura de 200 graus Celsius, a água é vapor. Então depende da pressão. Mas aqui a gente está trabalhando no nível do mar apenas. Então, vai chegar só água a 100 graus Celsius, beleza? E eu quero saber o quanto de energia. Então vamos ver. Eu tenho agora esse calor sensível aqui, que vai de 0 a 100. Então vamos calcular esse calor sensível, que seria o calor sensível 2. QS2. Calculando o QS2. QS2 é para elevar a água de 0 até 100 graus Celsius.
vai ser o quê? M da água vezes o C da água. Agora virou água, hein? Tudo virou água agora. A massa não muda, claro, né? A massa é a mesma até o final. A massa, 250 gramas de gelo virou 250 gramas de água, que vai virar 250 gramas de vapor. Agora o C da água muda, o C1, vezes o ΔT, certo? Vai ser o que isso aqui? 250 vezes o C da água, que é 1, vezes o ΔT. Final menos inicial. 100 menos 0. Então, calor sensível 2 vai ser 25 vezes 1, 25, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 25 mil calorias, que é a mesma coisa que 25 quilocaloria. Certo? Então a gente tá fora de escala, tá? Nossa, isso aqui vai ficar fora de escala, porque como eu tô fazendo, é que não tem muito espaço pra gente deixar certinho, né? Mas, quanto que foi aqui então? Ó, não foi mais 25? Só isso aqui, ó. Isso aqui é 25, só para elevar daqui até aqui, ó. Ou seja, para a temperatura de 0 até 100 graus Celsius. Então eu preciso de mais 25. Com esse 25 aqui, 50. Ok? Agora que vai ficar pior a escala, viu? É, saco. Por quê? Porque o que gasta mais energia de todos é esse agora aqui, que vai ficar completamente fora de escala, mas beleza. É o quê? Eu quero agora transformar todo o meu vapor em água agora. O que acontece então? Aqui eu só tenho só água a 0 graus Celsius, certo? Aqui eu tenho só água a 0 graus Celsius. Então, quando chegou aqui, nesse ponto, a 100 graus Celsius, lembra? Tá lá com sua água fervendo. E eu continuo cedendo calor. O que quer dizer isso? Eu continuo com a água no fogo. Continuo com a panela no fogo. O que vai acontecer? Vai elevar a temperatura? Não, ela vai permanecer 100. Então, se ela vai permanecer 100, então, ó, tá aqui, 100. E aí, não mudou a temperatura. E eu quero saber quanto que é essa energia necessária para poder transformar, então, toda essa água a 100 graus Celsius, transformar tudo isso em tudo vai virar vapor nesse ponto aqui. Só vapor a 100 graus Celsius. Nesse pontinho aqui, ó. Então vamos calcular. Esse é o nosso QS3. QS3 não, QL2, né? Por quê? Porque aqui não varia a temperatura, então é calor latente. Como já teve o calor latente de fusão aqui, agora tem o de vaporização. Lembrando que o L de vaporização, né, M vezes L. O L de vaporização da água é 540. Precisa de mais energia, precisa de 540 calorias para cada grama de água para transformar em vapor. E a gente tem 250 aqui, então vai dar um valor bem alto. Vamos lá. Então agora a gente vai calcular o QL2, que é o quê? A massa da água vezes o L de vaporização da água. É 250 vezes 540. Então, a gente vai ter 135 mil calorias. Tá vendo o valor? Maior que todos os outros juntos, combinados. O calor latente 2 vai ser 135 quilocalorias. Ou seja, nossa escala quebrou completamente aqui, né? Porque isso aqui tudo agora vai estar menor que isso aqui pela escala, né? Mas não se preocupem. O que importa é o valor aqui falando. Então agora, só que é 135 quilocal só para elevar daqui até aqui. Então tem que somar com 50. Então aqui vai ficar 185, né? 185. Vou até tirar isso aqui para baixo. Aí. Bom, agora, por último, então, eu vou fazer o quê, né? Eu vou chegar, qual que é a temperatura final que a gente falou que iria chegar? Até 130 graus Celsius. Eu estou cedendo calor no meu gelo, peguei meu gelo, botei lá na panela
e tô cedendo calor, tô controlando o tanto de calor que eu tô dando, tô vendo quanto que precisa certinho para cada um. E aí eu quero até transformar esse gelo em vapor a 130 graus Celsius. Então eu tô indo daqui, ó. Agora, novamente, se eu continuar cedendo, como eu já transformei tudo em vapor, se eu continuar aumentando a temperatura, né, já saí da zona de transformação de estado, que é essa e essa aqui, que tá vendo que não muda a temperatura. Agora, quero chegar até 130. 130 tá aqui. Então vai estar aqui mais ou menos, né? Então eu tenho aqui, ó, medida que estou cedendo calor, a temperatura vai aumentando até chegar então finalmente nesse ponto. E eu quero saber o quanto de energia é necessária, qual que é a energia necessária então para transformar, para elevar a temperatura do meu vapor, que agora está a 100, né, até 130 graus Celsius. Eu vou chamar isso aqui de calor sensível 3, ó. Primeiro, sensível, lembra que o sensível sempre está vendo aumento de temperatura, aumento de temperatura, aumento de temperatura, aumento de temperatura. Ah, professor, pode ter diminuição de temperatura? Tem, se você estiver retirando calor dele. Então eu peguei o contrário, eu peguei um potinho lá fechado com 130, com 250 gramas de vapor, só vapor ali dentro, eu fui e botei lá no congelador e tô retirando energia dele. E aí então isso vai ser negativo. Sempre vou ter queda de temperatura, né? Aí eu começaria em 130, né, nesse caso, né? Começaria em 130, aí ia cair a temperatura, aí depois mudava de fase, caía a temperatura, mudava de fase, caía a temperatura. Até chegar ao menos 40, por exemplo, né? Aqui tá vendo que a reta é decrescente, porque tá caindo a temperatura, porque está retirando calor, tá? Mas vale tanto frente para trás quanto de trás para frente. Então, meu último calor sensível 3 é o calor necessário, né? É o calor necessário, então, para elevar a temperatura de vapor, né, de 100 graus Celsius para 130 graus Celsius. Que é o quê? M do vapor, que é o mesmo, né? Não muda, vezes o C do vapor, vezes o ΔT desse vapor. Bom, 250 é a massa, o C do vapor é 0,5, é o mesmo do gelo, né? Que é metade da água, vezes a temperatura, o ΔT, que é 130 menos 100, que é 30. Então aqui eu tenho 15 vezes 250, 3.750. Então, calor sensível 3 é 3.750 cal, que é a mesma coisa que 3,75 quilocal. Então aqui é pouquinho agora, só são mais 3,75. Então mais 3,75 aqui. Cadê o 3,75? Vamos somar aqui, ó. 185 mais 3,75, 188,75. Pronto. Então, se eu te perguntasse, quanto de energia é necessário para transformar 250 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius para vapor a 130 graus Celsius? Aí é só você fazer cada etapa, né? De menos 40 a 0, de 0 a 100, de menos 40 a 0, a gelo a 0, depois transforma todo o gelo em água, depois eleva a água de 0 até 100, depois transforma toda a água em vapor, depois eleva a temperatura do vapor de 100 a 130. Pronto. Esse é o processo. Todo o processo que vocês precisam saber. Ok? Bom, então eu vou parar aqui com vocês. Vocês fizeram um teste hoje, eu vou parar essa aulinha aqui. Na aula que vem eu vou fazer exercíciozinhos
baseados nisso daqui, exercícios, aplicação direta dessas fórmulas e desse sistema aqui, tá? Estilo aqui que eu fiz esse, lembrando dessas etapas e tudo mais, a gente vai fazer então um exercíciozinho normal mesmo, para vocês entregarem na aula. Na verdade, vou ter mais uma ainda, né? Vou dar mais uma aulinha ainda, e aí a gente vai ter os exercíciozinhos para vocês fazerem e já entregar também, porque essa vocês estão fazendo teste, né? Então não tem como. Então, beleza? Por hoje é só isso daí, então até a próxima.